Fala pessoal, aqui é o Fábio da Boston Treinamentos e nesse vídeo vamos falar sobre a notação Big O. A notação Big O é muito utilizada por quem estuda estruturas de dados e algoritmos e principalmente por quem faz análise de algoritmos. E é uma notação que a gente utiliza basicamente para determinar a performance de um algoritmo e fazer comparações entre algoritmos distintos. E assim, por exemplo, poder decidir qual o melhor algoritmo a ser usado num projeto de desenvolvimento de um programa, de um software qualquer. A ideia do Big O é bastante simples e a gente vai ver agora do que se trata exatamente esta notação para algoritmos. Bem, e do que se trata a notação Big O? Trata-se de um conceito matemático que a gente usa, no geral, para medir o custo de um algoritmo, sendo assim uma forma simples de medir, de classificar a complexidade de execução desse algoritmo. E a gente usa muito em ciência da computação para classificar os algoritmos de acordo com parâmetros como seu tempo de execução, geralmente o número de passos que o algoritmo precisa realizar para ser executado, ou ainda requisitos de espaço, espaço em memória necessário para a execução do algoritmo. Conforme a entrada de dados, a quantidade de dados que vão ser processados varia para esse algoritmo. Qual é a importância do Big O? Bom, com o Big O, a gente vai conseguir desenvolver software com mais qualidade. Por quê? Porque a gente consegue entender como é possível melhorar a performance do seu programa, comparando dois ou mais algoritmos distintos, mas que realizem a mesma operação, e assim escolhendo o melhor algoritmo para cada caso. E assim o nosso software fica mais eficiente, mais escalável, sem uma complexidade muito maior. Então, se um projeto precisa de um algoritmo específico, de classificação, de ordenação, de busca, etc., é importante você entender quão lento ou quão rápido esse algoritmo é para realizar suas operações. E a gente faz isso comparando o algoritmo com outras alternativas, ou seja, com outros algoritmos. Na notação Big O, você vai ter o O, é o O grande, e dentro de parênteses, algumas letras ou alguns números que vão determinar o que a gente chama de complexidade da função algorítmica. A letra N dentro do O vai representar o tamanho da entrada de um algoritmo. Tá? E a função associada vai sempre indicar a complexidade desse algoritmo, ou seja, o quão complexo ele é para realizar suas tarefas em relação ao tamanho dessa entrada. Então, como exemplo, a gente pode ter um algoritmo de complexidade ON, onde N é a quantidade de elementos que devem ser processados. E um algoritmo de complexidade ON significa que o acesso a um elemento específico demora, por assim dizer, o equivalente à quantidade N de dados da nossa coleção. Seja N 10, 100, 1000 ou 1 bilhão, não importa. O algoritmo vai ter essa demora para fazer um processamento específico. Lembrando que, na verdade, a demora não é a velocidade temporal. Você não está medindo quantos segundos, ou minutos, ou horas o algoritmo demora para processar as informações. Não é disso que se trata. A gente está falando de comparação de performance de algoritmos entre si. Existem muitos fatores que influenciam na velocidade, no tempo em segundos de execução de um algoritmo. Por exemplo, o hardware, onde o algoritmo está sendo executado. De hardware para hardware vai haver muitas variações. Então, não é disso que se trata o Big O. Big O é comparar performance de algoritmos. Esse gráfico aqui faz uma comparação entre níveis de complexidade de vários tipos de complexidades denotadas pelo Big O. E é um gráfico interessante, porque ele mostra que alguns algoritmos são, como a legenda aqui em cima diz, horríveis, outros são simplesmente ruins, outros são fair, dá para o gasto, outros são bons e alguns são excelentes. Quais são os excelentes? São poucos. São, por exemplo, algoritmos de complexidade O de 1 ou O log de n. Eu vou falar do que se trata isso já já. Já algoritmos de complexidade O de n são razoáveis, são bons. Tá? E aí os algoritmos vão ficando cada vez piores, até chegar num dos piores de todos, que é o algoritmo de complexidade n fatorial, também chamado de complexidade fatorial. Esse gráfico foi tirado do site bigocheatsheet.com e o link está aqui na descrição do vídeo para você olhar lá e pegar esse gráfico aí e ver outros gráficos disponíveis nessa página que são muito interessantes. Bom, vamos falar desses níveis de complexidade que apareceram no gráfico então, que a gente viu na comparação. Aqui nessa tabela a gente tem à esquerda
é uma coluna com os nomes das complexidades comuns. Não são todas que estão aqui, mas são as mais comuns. Então a gente vai ter, por exemplo, a complexidade constante, cuja notação Big O, representação Big O é O de 1. E o que significa isso, esse número 1 aqui dentro? Significa, basicamente, que não importa a quantidade total dos dados que vão ser acessados, o tempo de acesso é sempre 1, uma unidade, não é um segundo ou um milissegundo, é uma unidade. Ou seja, existe sempre o mesmo custo para acessar qualquer um dos dados do conjunto. Um exemplo clássico de algoritmo é um algoritmo que acessa elementos de um array, que grava ou lê um elemento qualquer de um array. Sua complexidade é O de 1. A propósito, esse O aqui vem do alemão Ordnung, significando ou ainda ordem de complexidade. Tá? Ordnung. Bom, complexidade linear, que é o O de n, que a gente viu agora há pouco, é um algoritmo cujo acesso a um elemento demora o tempo equivalente à quantidade de dados presentes na coleção. A busca sequencial em arrays é um exemplo clássico de algoritmo de complexidade linear. E uma outra informação importante é que o Big O se preocupa sempre com o pior caso. Ou seja, para um algoritmo ON, o acesso ao elemento pode demorar o tempo equivalente à quantidade de dados. Pode demorar, não é que vá demorar. Dependendo da execução do algoritmo, pode ser mais rápido. O Big O sempre vai te dizer qual é o pior caso, ou seja, qual é a maior demora possível para este algoritmo. Então, numa busca sequencial em arrays, o valor que eu busco pode estar na última posição. Nesse caso, vai realmente demorar n posições para a gente encontrar o elemento. Mas se o elemento estiver na primeira posição, então é muito mais rápido. Logo de cara, na primeira operação, o elemento já foi encontrado. E aí temos outras complexidades na tabela. Logarítmica, busca binária em arrays, é um exemplo clássico. Linearítmica, que é uma combinação de linear com logarítmica. Quadrática, n ao quadrado. Por exemplo, o algoritmo Bubble Sort, cujo vídeo explicando como funciona eu postei ontem ou anteontem, há poucos dias aqui no canal. Tá? Ele tem a complexidade quadrática, ele não é um bom algoritmo em termos de performance. Aí temos a complexidade polinomial e fatorial. Aqui eu tenho alguns exemplos de cada um dos algoritmos na tabelinha. O de complexidade fatorial é um dos piores em termos de complexidade para custo algorítmico. O tempo necessário para execução cresce astronomicamente conforme aumenta a quantidade de dados. E aqui eu tenho alguns algoritmos bastante comuns e populares com suas complexidades. Aqui eu separei em dois tipos de complexidade, a temporal e a espacial. A temporal seria o tempo que demora para executar o algoritmo. Lembre-se, não é medido em segundos. E a espacial é o espaço, quanto de memória a gente precisa para rodar esse algoritmo. Veja que Selection Sort, Insertion Sort e Bubble Sort são basicamente idênticos. Então a sua escolha aqui é mais por gosto, por assim dizer. São todos algoritmos de classificação. Heap Sort já tem uma complexidade temporal diferente da espacial. Veja que a espacial é igual para esses quatro primeiros. Ela é bem rápida. Ela é bem performática em termos de espaço, mas não em termos de tempo de execução. Merge Sort é parecido com Heap Sort. Quicksort e Treesort são parecidos entre si na complexidade temporal, mas na espacial são distintos. O Quicksort ele é mais... O quão mais rápido podem ser esses algoritmos? A gente está falando aqui que um algoritmo roda com maior performance que outro, não, mas exatamente do que significa isso. Então aqui eu tenho o algoritmo de busca linear e a busca binária sendo comparados. A gente vai supor o seguinte: suponha que esses dois algoritmos demorem 1 milissegundo para executar uma operação, uma única operação dentro de sua tarefa geral. Tá? Supondo que demore 1 milissegundo. Quanto tempo vai demorar a execução de cada um desses algoritmos conforme eu aumento a quantidade de elementos que eu tenho para serem analisados, ou seja, para serem buscados? Então vamos supor que eu tenho um conjunto de 10 elementos, por exemplo, um array de 10 elementos, e eu vou executar uma busca linear nele. Olha o Big O dela, O de n. Então vai levar até 10 milissegundos. Por que até? Porque pode demorar menos. Por que até 10 milissegundos? Porque a gente está supondo que cada operação demore 1 milissegundo aqui. Tá? Tem que ficar esperto com isso. O Big O não está aqui especificamente para te dar o tempo de execução. Por isso a gente assume um valor arbitrário para poder fazer as comparações.
Então, a busca linear até 10 milissegundos, tá? 1 milissegundo para cada elemento. A busca binária deve levar em torno de 3 milissegundos, já é mais rápida. Mas a diferença aqui é pouca. Então, o Big O da busca binária é um log de n, é uma complexidade logarítmica. Se eu aumentar a quantidade de elementos para 100, a minha busca linear já vai levar 100 milissegundos. Só que a busca binária leva apenas 7. Ou seja, na linear de 10 para 100, aumentamos em 10 vezes o tempo de execução. E a busca binária, pouco mais que dobrou. Se a gente tiver 10.000 elementos, são 10.000 milissegundos, ou seja, 10 segundos na busca linear. A busca binária vai levar inacreditáveis 14 milissegundos. E aqui, a busca binária começa a brilhar intensamente em relação à busca linear. Então, se a quantidade de elementos é muito pequena, tanto faz qual você vai usar. Talvez você escolha o algoritmo mais simples de implementar, por exemplo, a busca linear. Mas quando a quantidade de elementos começa a aumentar, você tem que olhar o Big O desse algoritmo para determinar se ele ainda é praticável, se ainda vale a pena utilizá-lo. Veja que aqui esperar 10 segundos por uma operação de busca num array, por exemplo, numa coleção de dados, pode não ser muito adequado para um software. 14 milissegundos, perfeito. E se eu tivesse, vamos chutar um valor alto, 1 bilhão de elementos? Bom, vai levar 1 bilhão de milissegundos na busca linear, ou seja, aproximadamente 11 dias. E na busca binária? Pasmem, 32 milissegundos. Né? De novo, assumindo que cada operação leve 1 milissegundo. Então, a busca binária aqui é astronomicamente mais rápida. E por isso que eu digo que é importante você conhecer o Big O de cada algoritmo, como eu coloquei na tabela anterior, e na internet você vai encontrar tabelas muito mais completas, inclusive, para poder, na hora de decidir qual algoritmo utilizar, escolher o algoritmo mais apropriado para cada situação. Resumindo, então, se você conhece o Big O de um algoritmo, você vai saber qual é a performance e a eficiência dele de acordo com o volume de informações que ele deve processar. Isso também é importante levar em consideração. Né? Os algoritmos eles podem se comportar de forma ligeiramente diferente ou muito diferente de acordo com a quantidade de dados que devem ser ali analisadas, processadas. Então, quando a gente compara algoritmos distintos, mas que resolvem o mesmo problema, por exemplo, algoritmos para ordenação, classificação, algoritmos de busca, outros tipos de algoritmos, por meio do Big O a gente consegue determinar qual é o mais eficiente para usar no nosso projeto. Resumindo de uma vez por todas, o Big O nos diz quantas operações um algoritmo precisa realizar para completar a sua tarefa. Beleza, gente? Então, espero que tenha ficado aí claro qual que é a ideia dessa notação Big O que a gente usa muito em estruturas de dados e análise de algoritmos. E que a gente vai ver aparecendo aqui nos cursos da Boston Treinamentos muitas vezes, principalmente na nossa lista de estrutura de dados, que eu espero que vocês estejam acompanhando. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Aproveitem para se inscrever aqui no canal da Boston Treinamentos, se vocês não forem inscritos ainda. E se já forem inscritos, cliquem no sininho aqui embaixo para ativar as notificações e assim serem avisados quando tivermos conteúdo novo postado aqui no canal. E se você quiser contribuir com a Boston Treinamentos, torne-se membro do nosso clube de canais. Temos o link aqui embaixo na descrição do vídeo e também o botão Seja Membro do YouTube com as instruções. E não deixe de acessar o nosso website www.bostontreinamentos.com.br, além de nos seguir nas redes sociais, que estão aparecendo aqui em cima. Obrigado e até a próxima!